ajuda a sair quando ela também sai. Ok? Porque, embora demorou-se, né, 2 anos... Houve barganha também, né? Hã? Houve barganha também, né? Porque só lembrou... O José falou, lembre-se de mim lá, no texto, se eu não me engano, não me recordo bem, quando fosse sair. E o cara só lembrou dele depois de 2 anos, cara. Ué, mas lembrou? Lembrou, mas, tipo... Mas foi o tempo de Deus. Para modificar a pessoa, né? Não, em detalhe, foram 2 anos no tempo de Deus. José queria que fosse antes. Mas no plano de Deus, não era aquele momento. Necessário ele passar. Ele ia sair por um motivo justo e para algo maior. Talvez o sonho de José era apenas sair da cadeia. Mas Deus não queria só tirar ele da cadeia. Queria tirar da cadeia e honrá-lo. Ou seja, ele sairia da cadeia e seria governador do Egito. Saísse antes, provavelmente, ele não teria sido chamado. Por quê? Porque o copeiro disse onde ele estava. E se ele saísse dali, ele ia estar na casa de alguém, talvez de Potifar de novo. Potifar não daria testemunho dele. A mulher de Potifar, pelo contrário, ao invés de dar testemunho dele, denegriu a imagem dele. Então, quem poderia abençoar um abençoado? Quem por ele fosse abençoado. Tá certo? Então, os 2 estavam presos, chorosos, aí, né, recebeu a liberdade, fruto da interpretação de sonho de José. 2 anos depois, Deus incomoda quem? O rei. E o rei incomodado por causa de um sonho que ninguém conseguiu interpretar. E aí chegou o copeiro e falou, olha, dos meus pecados eu me lembro hoje. Quando eu havia pecado contra o rei, meu senhor, e fui levado para a casa do cárcere, lá eu conheci um homem hebreu. Eu tive um sonho e ele interpretou e eu estou aqui. E o padeiro também teve um sonho, ele interpretou e o padeiro foi enforcado. O que o rei disse? Mandai-me trazer o homem. Por que mandou buscar? Porque era bênção. Daniel, a mesma coisa. Ele era um profeta. Quando Nabucodonosor teve o sonho da estátua e ninguém pôde interpretar o sonho, e ele determinou a matança, alguém passou por Daniel e disse que havia uma sentença de matança de todos os sábios e todos os feiticeiros e tal. E aí Daniel falou, o que está acontecendo? Acontece que o rei teve um sonho, ninguém interpretou, nem seus sábios, nem os sátrapas, nem os feiticeiros, nem os astrólogos, e ele sentenciou a morte para todo mundo, inclusive para você. Falou, não, dá o tempo. Dá o tempo. Fala para ele me dar um tempo que eu vou orar. E aí ele foi diante do rei e contou não só o sonho, porque essa era a ordem. Porque geralmente os sábios do rei interpretavam de Araque, né, os sonhos, mas o rei contava os sonhos e eles vinham com as historinhas mais ou menos e o rei abraçava. O rei falou, olha, vou fazer diferente. Não vou contar o sonho para ninguém. Vocês vão ter que saber que sonho que foi esse. Eu quero ver. Me conta o sonho e conta a interpretação. Ninguém soube. Mas Deus revelou a Daniel. Foi. Pegaram aí a diferença? Então, o que nós precisamos buscar em Deus? Ser referência. O que é ser bênção? Referência. Quando alguma coisa... eu vou chamar fulano. Deixa eu ligar para ciclano. Deixa eu mandar uma mensagem. Isso chama-se o quê? Referência. Porque você é uma bênção. Em alguma área você é uma bênção. Tá certo? E então, Davi, ele era uma bênção. É tanto que o próprio Jessé, né, seu filho, seu pai, liberou ele para ficar assistir Saul. Porque Saul tinha um espírito maligno que só saía quando alguém tocasse bem a harpa, fosse tocar para ele. E Davi era chamado sempre para tocar harpa. Isso lhe trouxe uma calmaria, a ponto de Saul falou, de quem é esse menino? É o Jessé, é filho de Jessé, é Davi. Eu quero esse menino que fica aqui me assistindo. Eu gostei do menino. Porque ele era bênção. E se tornou o quê? Rei. Porque era bênção.
Transmitia paz, né? Então, se nós quisermos ser uma bênção, precisamos buscar caminhos para sermos uma bênção e não deixar de ser abençoado, é claro, mas de preferência que possamos abençoar alguém. Também. Com uma orientação bíblica, com o louvor, com uma palavra de fé, com uma palavra de ânimo. Isto é ser bênção. Ah, eu não estou legal, preciso falar com fulano. Isso é bênção? Eu tenho uma dúvida, deixa eu procurar ciclano. É bênção? Você está sendo procurado porque você é uma bênção. Tem problema sermos abençoados e não bênção? Não vejo muito problema, mas não é muito bom. Porque o fato de você ser abençoado é que você só foi beneficiado, você não beneficiou ninguém. Porque quem beneficia não é o abençoado. É aquele que é bênção. Porque quem é bênção? Bênção é a fonte. O abençoado, ele vai à fonte. Tá certo? E então, ele, por ser abençoado, observa o que fez, o capítulo 25 de Mateus diz sobre as 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 loucas. As prudentes guardaram reservas e as loucas não guardaram. Chegou o noivo, as prudentes tinham azeite, certo? As loucas perguntaram para ela, pediram para ela, vende-nos o teu azeite. O que ela disse? Vai onde vende e comprai para nós, para que não aconteça de ficarmos sem azeite, vocês também. Elas eram o quê? Abençoadas. Elas não eram bênção. Porque se fossem bênção, além de ter azeite para elas, elas poderiam vender azeite para outra. A exemplo do que aconteceu com a sunamita. A mulher que morava em Sunami, quando Eliseu disse para ela, o que tens em casa? Tua serva não tem nada, vírgula, senão uma botija de azeite. Então tinha. Ela era bênção e não sabia. Porque a bênção que ela tinha era uma fonte que ela não sabia. E aí o profeta disse, vai, pega vasos emprestados. Então ela era uma bênção, ela tinha azeite, mas não tinha vaso. Faltava alguma coisa. Aí ela buscou os vasos emprestados, só que quem emprestou o vaso fica provado que não tinha azeite. Ela tinha azeite, mas não tinha vasos. Os vizinhos tinham vasos, mas não tinha azeite. O que é mais importante? Os dois. Porque você tem azeite e não tem onde colocar, de que importa? E você tem onde colocar e não tem o azeite, de que importa? O que você precisa? Aqui, se você percebe? Mas aí também eu percebo que já há uma bênção também. Mas é aí que vai falar. Não, daí há um benefício. Porque a pessoa que é bênção, ela também é abençoada. A pessoa que é abençoada, nem sempre ela é uma bênção. Assim. Por quê? Porque a sunamita encheu os vasos, certo? Vendeu os vasos. E o que sobrou, ela fez o quê? Ela viveu, ou seja, ela se tornou uma empreendedora com o azeite. Portanto, quem queria comprar azeite ia até ela. É como se fosse petróleo hoje. A mulher ganhou dinheiro demais. Por quê? Porque na falta de azeite procuravam quem? A sunamita. A viúva. Então a viúva ficou sendo referência. Está faltando azeite? Procura a viúva. Procura a viúva. A viúva que procurou um profeta agora está sendo procurada. Porque ela era bênção e não sabia. Então tem coisas que a gente precisa consultar a Deus para saber, eu sou bênção ou não sou? De repente tu é bênção e fica, eu não sou bênção, ninguém me vê, ninguém me olha. Você pode ser bênção, mas para isso você precisa consultar a Deus e saber se o que você tem pode ser melhorado. Ela disse que não tinha. Então tem gente que é bênção e não sabe. Diga. Mas o outro lado que eu vejo aí é em questão sobre ela ser bênção. Aí eu vejo o outro lado, tipo, ela não tinha vasilhas em casa, que é muito citado nas pregações, né? E ela foi pedir para quem? Quem socorreu ela? Os vizinhos. Se ela não fosse uma bênção, não sei de que forma e como ela era para os vizinhos, mas significa aí que
ela não tinha um vizinho que tinha alguma coisa contra ela, porque senão, já imaginou se ela fosse uma pessoa que não fosse uma pessoa querida, uma pessoa que ajuda, uma pessoa que conversa ou que cumprimenta? Ela não ia conseguir vasilhas. Tem um certo sentido, e isso se tornou um padrão nas pregações. Só que você consegue encontrar uma brecha nessa argumentação. Porque a partir do momento que você não fala comigo, certo? Você é meu vizinho, e todo mundo falar que tem água na minha casa, você vai ou não vai emprestar vasilha em troco de água? Confere? Agora virou amigo, filho, porque só eu que tenho água. Hã? Lembra quando faltou água? Quem tinha água, não fizeram rodinha aqui no portão aqui, porque o vizinho estava sendo abastecido de água? Entendeu? Então ela não tinha nada. Estava correndo risco de perder os filhos. Quando o profeta profetizou na vida dela e ela começou a comentar que tinha azeite, só não tinha vasilha, os vizinhos talvez não falar com ela, em troca do azeite, que é que faltava para ela, certamente para muitos, se estava com uma vasilha vazia, porque não tinha azeite. Aí sabendo que a vizinha tinha, pegaram a visão. Sim ou não? Tem sentido ou não? Tem Quantas sentido, pessoas, mas não é quantas pessoas pediram, você não tem um balde aí não? Porque tem água lá na rua e eu tô sem balde. Aí, na hora da briga, na hora da fome, aliás, acaba a briga. O cara presta. Por quê? Porque todos estão sendo beneficiados. Então é isso. A pessoa pode ter inveja de você, mas se você é abençoada, por causa da tua bênção, a pessoa faz-se tua amiga. A exemplo do que aconteceu, e nós aprendemos isso na quarta-feira, que aconteceu com Isaac. Isaac estava em Gerar. Aí quando ele começou a ficar rico, o rei de Gerar, porque expulsaram eles, né, com inveja, aí quando viram que ele estava ficando rico, estava ficando bonado, chamou ele e falou, vamos fazer umas pazes aqui, porque eu tô vendo que você está ficando poderoso e tal, então para não ter problema com você futuramente, que eu tô vendo que você está crescendo, está ficando poderoso, vamos fazer as pazes aqui para ficar tudo bem? Esquece aquela briguinha lá, por favor. Por quê? Porque viu que o homem estava sendo abençoado e que mais para frente poderia precisar dele. Então, quem expulsou o cidadão que estava apenas evoluindo, crescendo, vendo o cidadão crescido, aí vai e procura o cidadão. O mesmo aconteceu com José. Prenderam José, não prenderam? E agora? José, como é quando governador? Quem iria tentar prender José? Se o próprio faraó falou, olha, você só não manda em mim e na minha mulher. Mas aqui, está aqui o meu anel. Você manda em tudo. Quem mandou prender José, que foi Potifar, põe a cara com José agora. A esposa dele que acusou também. Então, põe a cara com José agora. Acusa José agora. Ele poderia mandar prendê-la. Se ele fosse vingativo, ele poderia falar, é o seguinte, aquela situação lá foi uma acusação dela. E eu, como governador, quero que ela seja presa. Quem ia falar o quê? Ele era o segundo do rei. Pronto. Mas ele não quis usar de vingança. Por quê? Porque ele sabia que ele estava naquele patamar, porque Deus colocou. Então, ele não fazia daquele patamar uma vingança, de querer mandar prender ninguém. Mas só o fato dele estar onde estava, já era uma demonstração de que Deus honrou o prejuízo que tentaram causar. Por quê? E Davi é a mesma coisa. Então, quando nós assumirmos esse papel aqui, que aí fica para cada um. Fica para cada um. Se você tiver Deus, se a tua alma disser, tu és o meu Deus, assumir esse compromisso de servo, aqui a coisa muda. Porque quem é que provê as coisas para o servo? O seu Senhor. Deus. Se Deus não tiver no negócio, já era. Por quê? Porque ele é o Senhor, é ele que provê. Porque ele que é dono de tudo. Ele que provê. Mas ele provê para quem? Para quem é seu servo. Verdade. Para quem é sua serva. É a Bíblia quem diz. Como a serva, como os olhos da serva, as mãos de sua senhora, assim são os meus olhos. A ti. Ou seja, o que o salmista está dizendo? Que assim como a serva fica esperançosa, aguardando receber algo de sua senhora,
alguma provisão, ele também esperava receber algo de Deus. E aí ele fala, como o servo fica atento ao seu Senhor, ou seja, de olho nas mãos do seu Senhor, no sentido de receber alguma coisa do seu Senhor, assim eu também espero receber do Senhor, Deus. Então Davi faz um trocadilho, o servo e o servo, no caso, né, o proprietário da fazenda, tem um salário para o fazendeiro. Então assim como o fazendeiro espera o dia do pagamento, não é assim lá? O funcionário fica esperando, é hoje, aí passa, Eu aí pensei passa, nisso bem é aí. hoje, O patrão é hoje. recebe o pagamento. No tempo do CLT, né? No tempo das antigas, no dia do pagamento, quando a menina do RH, não era RH, era departamento social, passava com uma caixinha de papelão cheia de olerite, tiro pagou. Então todo mundo ficava de olho no quê? Na caixinha, porque lá tinha os pagamentos. Então Davi falava, o que Davi queria dizer era isso. Assim como o funcionário fica de olho no dia de pagamento, esperando receber, assim a minha alma espera receber de Deus os seus benefícios. É verdade. Mas por quê? Porque ele era servo e ele sabia que tinha um Senhor que ia prover para ele. Daí vem a explicação da verdadeira interpretação bíblica do Salmo 23. O Senhor é o meu pastor e... Em nada Não, faltará. Nada há de me faltar. não. O Senhor é meu pastor e não me faltará. E não me faltará. Quem não falta? O Senhor. Então Ele é quem provê. Não é nada me faltará. Deus deixa faltar alguma coisa para a gente aprender a lidar com a falta e com a abundância. Isso é o equilíbrio. O verdadeiro pai é esse. Não é o pai que dá tudo. É o pai que sabe falar não para o filho saber que não é toda hora, não é do jeito dele, não é no tempo dele, não é o que ele quer. Tem um limite, tem regra. Mas quem não falta? Quem está sempre presente? O servo, o Senhor, está sempre presente quando o seu servo espera por ele. Confere? Então a pergunta é... Aliás, eu não vou nem fazer pergunta. Aqui, então o verso é: a minha alma, aqui Davi trazendo uma declaração, a minha alma disse ao Senhor, tu és o meu Senhor. Não tenho outro bem além de ti. O que é que Davi está dizendo? Eu dependo de ti. Não tem um plano A. Tem plano B. É o único plano. Não tem plano B. Ah, se Deus não fizer, eu vou dar meu jeito. Ixi, danado. Olha o perigo. Olha o perigo. Se alguém usar essa expressão, é a pior expressão que o cidadão pode usar. Se Deus não resolver, eu vou dar meu jeito. Se Deus não resolver, não vai ter jeito. Confere. Tá certo ou não? Tá pego. Não tem plano B. É só um plano. O plano qual é? Esperar que Deus resolva. Se Deus resolver, eu resolvo. Ah, quem dera. Seria a opção, ninguém ia depender de Deus. Porque o homem é tão arrogante, se ele tivesse uma oportunidade de não depender de Deus e provar para Deus que ele seria independente, ele faria isso E não depender de desde o ninguém seu também. nascimento. Hã? E não depender de ninguém também. Não, a partir do momento que você não depende de Deus, você não vai depender de mais ninguém. Depende de Deus, o resto... Mas a gente Mas também parte desse depende de princípio. pessoas. Tá, você pode depender da pessoa, porque você depende de Deus. digamos, Se não. você não dependesse de Deus, você automaticamente não dependeria de mais ninguém. Sim, mas eu tô falando em questão assim, tipo, quem trabalha, igual nós trabalhamos com vendas, entendeu? Tipo, no teu trabalho, você é o patrão, você depende dos funcionários para estar ali te ajudando. Eles prestam um serviço para você. Mas Então imagine, a gente é tão arrogante que se a gente pudesse falar, eu não preciso e faz tudo. Mas antes disso, você precisa de Deus. Precisa em tudo. Porque para as lógico. pessoas chegarem até ali, elas precisaram de Deus. Então, indiretamente, quem entre aspas, né, disser que não depende de Deus, Tudo é eles Deus, também né? não podem depender de mais ninguém, porque esses outros dependem de Deus. Só vai com a ajuda de Deus, né? Confere? Ninguém tira ele, mas nem... Esse